Fala galera do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao processo de correção do Plano de Ensino Tutorado PET 4 do Estado de Minas Gerais, na semana 3, para o primeiro ano do ensino médio, com o assunto de núcleo e síntese proteica, um assunto super interessante que aborda aí as moléculas principais da célula que comandam, as atividades celulares, os ácidos nucleicos. E a primeira questão fala justamente sobre isso, pergunta quais dessas moléculas, aqui melhor dizendo, são exemplos de ácidos nucleicos. Lembrar que nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA, que é a nossa informação genética, que contém aqui as receitinhas para a produção de proteínas, e o RNA, um primo do DNA que apresenta uma única fita e está relacionado à síntese proteica. Então, a gente está vendo aqui os dois. A resposta dessa questão, então, será a letra B. Tá? Muito tranquilo aí, né? A gente até consegue perceber aqui na figura algumas diferenças entre essas duas macromoléculas. A gente sabe que os ácidos nucleicos são macromoléculas ou polímeros, ou seja, moléculas formadas por partes menores, os monômeros, tá? Que nesse caso aqui são chamados de nucleotídeos. Tá? Os nucleotídeos são sempre formados por um radical fosfato, aqui representado, o PO4 aqui, ligado a um açúcar de 5 carbonos, que pode ser a ribose ou desoxirribose, dependendo do tipo de nucleotídeo e de qual molécula que ele irá formar. Se irá formar RNA, o açúcar aqui será a ribose. Se for formar o DNA, o açúcar aqui será a desoxirribose, que apresenta um oxigênio a menos na estrutura aqui. Tá? Então, os formadores dessas macromoléculas são os nucleotídeos. Resposta da questão 2, letra C. E como eu estava dizendo, a questão 3 vem abordar justamente esse fato, que os nucleotídeos são partes menores, ou seja, monômeros, formadores dessas macromoléculas, esses polímeros DNA e RNA. E eles são formados por um grupo fosfato, uma pentose ou um açúcar de 5 carbonos e as bases nitrogenadas, que são anéis contendo nitrogênio na estrutura, como vocês podem ver aqui. As bases nitrogenadas são 5 diferentes, tá? A adenina ou adenosina, que vai formar o nucleotídeo adenina. Vou chamar aqui pelo nome do nucleotídeo, tá? A timina, a citosina, a guanina e o uracil. Lembrando que a timina é exclusiva do DNA, só está presente no DNA, e a uracila, que tem apenas um anel, está presente aqui no RNA. Então vamos à questão 3 mais uma vez. Os nucleotídeos são monômeros que formam os ácidos nucleicos. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que cita os componentes básicos de um nucleotídeo qualquer. Tá? Então a gente vai procurar aqui um açúcar de 5 carbonos, certo? Porque a gente não vai falar nem ribose, nem desoxirribose, porque isso falaria que é do RNA ou do DNA, e aqui está pedindo um nucleotídeo qualquer. A gente chama esses açúcares de 5 carbonos de pentoses. Então, as duas respostas aqui começam bem. Ó. Uma base nitrogenada e um grupo fosfato. Então, ó, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. A resposta, então, será letra B. Ô, Ronald, o que é uma base pirimidina? As bases nitrogenadas são separadas em 2 grupos baseados na quantidade de anéis que elas apresentam. Veja que a citosina, a uracila, tá? E a timina, elas apresentam apenas um anel, tá? Chamadas de bases pirimídicas ou pirimidinas. Já a adenina e a guanina apresentam 2 anéis e são chamadas de purinas ou bases púricas. Isso tem a ver, então, com a química, com a formação da molécula aí dessas bases. E aí, se eu falasse pirimidina, eu estaria restringindo outros nucleotídeos que têm como base nitrogenada bases púricas. Tá? Então, vamos prosseguir aqui para a questão 4, a penúltima questão de hoje. Os ácidos nucleicos são macromoléculas que compõem o material genético de todos os seres vivos.
Sobre os ácidos nucleicos, assinale o que for correto. O DNA é replicado por meio de um processo denominado transcrição gênica? Não. Transcrição é um processo de formação de RNAs a partir da receita do DNA. A duplicação do DNA, como agora acabei de falar, é chamada de duplicação ou replicação. Tá? Então, a letra A está incorreta. O RNA mensageiro é sintetizado, é produzido a partir do RNA transportador. Aqui a gente vê que existem dois tipos de RNA, o mensageiro e o transportador, e existe um terceiro chamado de RNA ribossômico. Todos eles são produzidos através da transcrição a partir da receita do DNA. Ou seja, essa resposta, a letra B, está errada. Os RNAs, todos eles, são sintetizados, são produzidos a partir do DNA, num processo chamado de transcrição. Uma cadeia polipeptídica, ou seja, uma proteína, é o resultado da união de vários aminoácidos. Isso é verdade. Em função da sequência de códons, as trincas de nucleotídeos presentes no RNA mensageiro. Como o próprio nome já diz, o RNA mensageiro é a molécula de RNA que sai do núcleo com a receita do DNA. E ele é lido pelo ribossomo de 3 em 3 nucleotídeos, o que a gente chama de códon. Tá? E esse processo de leitura feito pelo ribossomo vai indicar qual a sequência de aminoácidos que a proteína vai ter. Ou seja, de maneira indireta, vamos dizer assim, porque acontece em vários passos, o DNA é o controlador da síntese proteica das proteínas que trabalharão na célula. Então, a gente vai marcar essa letra C como verdadeira aqui, porque ela está totalmente correta. Os vírus são seres unicelulares. Já começou errado, não vou nem ler. Tá? São acelulares. Os vírus não apresentam estrutura celular. E na última questão, nós temos aqui algumas afirmações e queremos saber quais delas são verdadeiras. Vamos lê-las? Sobre os ácidos nucleicos são feitas as seguintes afirmações. São macromoléculas de elevada massa molecular que possuem ácido fosfórico, açúcares, bases purínicas e pirimidínicas na sua composição. Tá certo, tá bom? Tá certo. Tem o grupo fosfato ali, que tem caráter ácido, tem os açúcares e tal. Ocorrem em todas as células vivas e são responsáveis pelo armazenamento e transmissão de informação genética e por sua tradução, que é expressa na síntese proteica. A 2 também está correta. Tá? Encontram-se presentes no núcleo dos procariotos. Procarioto não tem núcleo. Procarioto tem DNA, mas ele está disperso no hialoplasma. Tá? Então, aí está errado essa alternativa já desde o início. Encontram-se normalmente organizados sobre a forma de fita simples ou dupla. Então, a gente tem aqui que o 4 também está correto. Nossa resposta, então, será a letra A, que apresenta aqui as alternativas verdadeiras 1, 2 e 4. Com essa correção de 5 questões, eu vou ficando por aqui. Se você gostou de aprender um pouco mais sobre o DNA, o núcleo celular e os processos de síntese proteica, eu peço que deixe seu joinha e se inscreva no canal para mais correções como essas. Eu te aguardo na semana que vem com a última semana do PET 4. Um abraço e até a próxima!